Boa noite, pessoas! Muito boa noite. Estamos aqui para mais uma live e hoje para falar de um tema que é muito especial, para mim é um assunto muito especial, que é o brincar, né? A gente vai falar sobre o poder do brincar, sobre a importância do brincar, né? Não sei se vocês sabem, mas eu sou uma ex-brinquedeira, né? Eu me formei em design de produto, então eu trabalhei, me foquei em desenvolvimento de brinquedo, então trabalhei por um bom tempo com desenvolvimento de brinquedo, então essa paixão, esse amor pelo brincar já é muito antigo na minha vida, antes de virar mãe, antes de virar educadora parental, já tinha essa essa paixão, né, pelo desenvolvimento da criança e entender a importância do brincar na vida dela. Então, isso já vem lá de trás. Então, para mim é muito especial estar falando sobre isso. E para isso eu convidei a Dani hoje para estar batendo um papo com a gente sobre isso também. Eu já vi que ela entrou aqui, eu vou chamar ela. Só me avisem se vocês estão me ouvindo direitinho, só para eu saber se tá tudo certinho. A Dani já tá aqui, ó. Ela já vai entrar aqui. Ah, pessoal. Ai, que bom ver carinhas conhecidas por aqui. Sejam muito bem-vindas ao nosso bate-papo. Deixa a Dani aceitar aqui que eu já chamei ela. Vamos ver. Será que foi? Ah, acho que agora foi. A Dani que já fez uma live aqui comigo uma vez, tá aqui de novo comigo. Oi, Dani. Oiê, Olá, tudo bem? tudo bem você, Má? Tudo certo. Se apresenta para nós. Eu não tô te vendo no meu vídeo, tô? Não tá me vendo também. Tá igual a Simone na semana passada. Falou que estava uma tela preta, é isso? É, Então, não dá para entender. Mas o pessoal tá me enxergando porque eu acho que para as pessoas tava normal. Você tava me enxergando antes? tava. Então eu acho que pro pessoal tá normal. Tá tudo certo Bom, aí, tudo bem. gente? Se tudo certo, tá bom. Então, Então, nos fale um pouquinho de você. meu nome é Daniele, também sou pedagoga, educadora parental, né? A gente se conheceu num curso de educação parental e a gente morava na mesma cidade, né, Má? Você me abandonou, Sim, mas ainda temos os mesmos ideais. sim, Né? Também sou idealizadora do Ateliê Construir. E lá no Ateliê a gente foca bastante no brincar, né? Todas as atividades, o brincar é muito importante, seja para criança, seja para adulto. Então acho que essa live vem bem com o propósito da minha empresa e o nosso propósito para com as crianças, né? sim. E é legal que você falou aí das crianças e dos adultos, né? Que É, o ateliê ele não é só para as crianças brincarem, né? É muito também para trazer essa conexão, trazer esse vínculo. E é importante, o adulto também, né? Precisa brincar. A é, gente também, né? a Faz parte gente também, que é bacana. A gente acha que não, mas é importante brincar na nossa vida também. Todos já fomos crianças, né? E eu acredito muito que o brincar traz muito mais aprendizado do que, de fato, uma sala de aula, com quatro paredes, carteira, mesa. Sim. Então, eu acredito muito no potencial do brincar. Até porque falando da criança, né? É a linguagem dela, né? O brincar é a linguagem Exato. dela. Então, falar dessa questão de escola, né? De aprendizado e tudo mais, assim, é brincando, né? Ela vai Sim, aprender muito melhor, muito mais fácil, né? Vai ser muito mais potente sendo através do brincar, né? sim. Então É, vamos, vamos começar aqui falando, então, da importância, né? Do brincar, da importância do que você entende no desenvolvimento. Pensando, né, na criança, a gente falou que os adultos também têm que brincar, mas vamos focar aqui na infância, da importância do brincar
na infância, no desenvolvimento da criança? Sim. Se a gente pensar na criança, né, quando a criança nasce, ela vai descobrindo o corpo. E é uma brincadeira. Ela vai olhando a mãozinha, vai pegando a mãozinha, vai segurando os objetos. Quando a criança joga os objetos no chão e faz barulho, que a maioria dos pais ficam nervosos, Porque para a faz criança é uma milhões de brincadeira. vezes. Exatamente, mas o que que é isso? É o descobrir da criança. Então, ela está descobrindo o objeto, ela está descobrindo os sons, ela está descobrindo as formas. Então, tem coisa que escorrega da mão, ela não consegue segurar. Tem coisa que ela já consegue segurar melhor. Então, se ela pegar de um jeito, escorrega, de outro jeito, não escorrega. E ela vai descobrindo o que dá e o que não dá para fazer, as Até a, gra... possibilidades. Até a gravidade, né? Ela tá aprendendo sobre a gravidade, né? De opa, se eu salto, cai. Tudo Exatamente. é aprendizado. Então, brincar começa desde muito bebê, né? A criança vai se descobrindo, vai descobrindo o corpo através do brincar. É assim que ela começa. E Sim, aí a gente precisa dar valor a isso, porque muitas vezes a gente não, a gente corta, jogou, eu vou tirar o brinquedo da mão, né? Jogou o brinquedo, eu vou tirar da mão porque tá fazendo barulho, porque vai quebrar. Mas ela não tá jogando para quebrar, ela sim. tá jogando para descobrir o barulho, o som, né? As possibilidades daquele objeto, não para quebrar ou irritar alguém. Quantas vezes a gente não vê vídeo, né, Má? Do bebê jogando coisa e a mãe e o pai ficando bravo, até que a mãe e o pai tira e esconde o brinquedo. E a criança tá rindo. Ela tá se divertindo, Tá achando o máximo. ela tá achando máximo, porque é assim que ela aprende. Para ela é uma diversão, Sim. Que né? a colocou aqui. Também acho importante brincar. Esse ano minha filha foi para o sexto ano em uma escola estadual e não tem mais brincadeiras. E ela está sentindo bastante. É muito triste isso, É, né? Imagina, não sei, se minha filha sentiu saindo do infantil, indo pro primeiro, que ainda, né, tem toda uma transição, e eu falo que as escolas aqui de Jundiaí, ela tem um cuidado de desemparedamento, que é fazer atividades do lado de fora, tem todo um olhar diferente, eles são muito inspirados no Instituto Alana, sabe? Então, eu vejo que já tem um olhar, e assim, ela já sentiu o espaço da escola da minha filha é maravilhosa, tem bosque, tem animaizinhos, tem horta, tem pomar, assim, é um espaço super bacana, e essa transição, assim, já chocou ela muito, né, porque agora ela sentou na carteira e tem que prestar atenção na aula, né, imagina no sexto ano, assim, é uma criança ainda, né, ainda é uma criança. e E aí, assim, para quem para as pessoas que são atentas, para os pais que são atentos, os professores, os adultos que são atentos, se eles pararem para analisar, a criança aprende melhor na brincadeira, né? Uma sim, regra de uma brincadeira, ela decora muito mais fácil uma regra de uma brincadeira do que um acontecimento de história, que é só lendo, né? História e exato, geografia, geralmente é Faz, leitura. fazer ali uma encenação, né? Um teatrinho, qualquer coisa, né? Que para falar sobre aquela matéria, mas de uma forma muito mais lúdica, né? Sim, É totalmente diferente. e dá dó mesmo, né? Quando as minhas saíram do infantil. Então, a gente sai do infantil, a gente já. Ai, que dó. Cadê os parquinhos, né? Hoje em dia não tem mais parquinho em escola, não tem mais areia, tanque de areia, gente. Areia devia ser na escola inteira, né? Vamos pensar no tanque de areia. Gente, a areia devia ser na escola inteira. Porque um Exato, quadradinho lá de 2 por 2, um absurdo. exato. Eu falo que eu fico triste quando minha filha, a escola dela é mato, né? A escola dela. E aí eu falo que eu fico triste, porque mesmo sendo mato, né? Tem muita gramadão, bosque enorme. Às vezes ela vem limpinha pra casa. Eu falo, filha, Que por dó. que tá tão limpinha? Não era pra eu chegar limpinha em casa. Eu queria que chegar aquela camiseta toda Aquela marrom, vermelha, assim. Exato, aquele tênis que você fala, meu Deus, com que tênis vai pra escola amanhã? Porque tá puro barro. Eu preferia, né? Mas infelizmente não é bem assim. Você sabia, Má, que quando as minhas filhas mudaram de escola, né, porque veio a pandemia, a gente
tirou elas da escola, né? Quando elas voltaram para a escola, lembro na primeira reunião de diretoria, de pais, a vice-diretora, aliás, virou e falou: gente, se os filhos de vocês voltarem limpos, desconfio, que é porque não fez nada na escola. Então, Exatamente. e ela falou assim, e eu falei, gente, amei. Eu tinha até pedido transferência de escola, e eu falei, não, amei essa escola, é nessa escola que eu vou ficar. E fiquei. E as minhas, você pega os uniformes delas, são todos manchados. Mas assim, eu via que elas se divertiam. Então, Sim. elas curtiam. E é engraçado, Má, que daí no meio do ano, no ano seguinte, no meio do ano, essa moça saiu da escola, né? Ela era assistente de direção. E no ano seguinte, que ela já não estava mais lá, o uniforme da minha filha voltava limpinho. Que Aí, filha, você tristeza. foi no parque? Não. Aí você olha o parque, aquela grama alta, porque as crianças não usavam. Então, assim, nem podava a grama, né? Porque Não precisava, né? precisava. Não, porque as crianças vão usando o parque, elas vão pisando na grama, vai baixando. Uhum. Então, aí você começa, né? Por isso que eu falei, os pais atentos, os professores atentos. Então, a roupa vinha limpinha, aí você olhava o quintal da escola, a grama alta, porque ninguém usava, então não abaixava a grama. E aí a escola também nem se preocupava em cortar grama, porque ninguém usava mesmo, entendeu? Não tinha problema. Ai, que triste. Muito triste. E essa moça, que eu não conhecia ela, mas ela ganhou meu coração, assim. E realmente é isso, né? O que a criança aproveitou, a gente olha pela roupa. Olha pela roupa. Exatamente. Né? Se tiver muito limpinho, fala, ixi, deu ruim. Deu ruim, tá? Criança limpinha, casa sem bagunça, você fala, não tá legal, não tá bacana isso não. Eu sei que a gente dá uma surtada, né? A gente dá uma surtada com a casa bagunçada, mas é algo positivo quando a gente... Tem dias que você olha e fala, meu Deus. Mas assim, ó, vamos pensar na criança, ela vai brincar. Ela vai tirar os brinquedos do lugar, né? O que a gente precisa ensinar? Que, tudo bem, você brincou, você organizou, né? Vai trocar de brincadeira, pelo menos é o que eu ensino para as minhas filhas. Vai trocar de brincadeira, então a gente guarda o que não está mais usando, né? Aí pega outro. Mas espalhar, eu falo, espalha à vontade, brinca à vontade. Tem dia que a gente não senta no sofá, que não dá para sair pela porta. Tem dia que você abre a porta, alguém grita, calma! Vai destruir aqui! Tem alguém atrás da porta, boneco. Então, assim, mas se a gente não. Se elas não puderem brincar, o que elas vão fazer? É só ficar o tempo inteiro numa TV, num celular? Exatamente. Como diz a minha filha, quando ela não, né, às vezes ela tem as atividades dela são todas brincantes, né, mas às vezes ela não para muito em casa para brincar, né, não tem tempo tanto em casa, que ela tá fazendo curumim agora, né, no Sesc, então ela vai pro Sesc para brincar, ela faz aula de circo, e o circo é brincar, né, e aí às vezes ela não para em casa, aí às vezes ela fala, mamãe, eu não tô tendo tempo de trabalhar, porque o trabalho da criança é brincar. Ela fala, eu não tô tendo tempo. E eu falo, é verdade, filha, o seu trabalho é brincar. A coisa mais importante que você faz na sua vida é brincar. Né? Então... E é bem isso, né, Omar? E aí a gente fala, né, o que isso ensina? Isso ensina muita coisa para as crianças, o brincar, né? A gente se preocupa em ocupar o tempo da criança. Vamos colocar, não estou falando que é o seu caso, mas vamos colocar atividade. É natação, é inglês, é espanhol hoje em dia, né? Tem que falar 5 línguas. Meu Deus. E aí coloca num esporte, aí tem que saber se defender, vamos colocar num judô. Né? Precisa saber nadar aí, porque nadar é importante, vamos colocar numa natação. E aí, cadê o tempo da criança de brincar? Exatamente. Com os brinquedos dela mesmo, né? Sim. E também, que horas que brinca com as coisas dela? Ou que horas que não faz nada? Exato. Porque o tédio também é importante, né? Esse ócio aí é importante para a criatividade da criança, né? Exatamente, mas eu não fazer nada não é deixar na TV, no celular, né? Eu não fazer nada mesmo. Cadê o horário do nada? A gente fala da caixa do nada, né? Já ouviu falar da caixa
Nada. Não. Homem. Ah, a caixinha do dado dos homens. É, a caixinha do dado dos É, homens. A criança precisa da caixinha do nada, né? exatamente. Ontem eu até tem uma pessoa que eu sigo, e aí ela tava mostrando a filha dela, né? Ela falou assim, ela brincando, a filha deve ter, sei lá, não lembro agora, mas acho que uns 9 anos, talvez. E aí a menininha no quarto, com um tapete, assim, um tapetinho pequenininho, assim, e ele era todo peludinho. E aí ela falou, né, que falando dessa questão da gente não dar tela, né? A menina ficou horas brincando com o tapete. E aí ela desenhava no tapete, e aí ela alisava o tapete para ele ficar limpinho. Aí ela começou a pegar várias coisas no quarto e colocava assim para fazer tipo carimbo no tapete. Falei, gente, olha que sensacional. E a menina ficou ali um tempão brincando. Aí você fala, às vezes a criança tá lá no tédio, aí você fala, tem que dar alguma coisa para uma atividade para ela, né? Gente, olha que incrível. Ela achou uma forma de brincar assim É. dela, né? E a gente Muito rico. fala muito de que a gente, né, pelo menos, a gente ouve muitos pais, principalmente pais novos, falando assim: eu preciso brincar, né? Preciso ter alguma coisa para a criança brincar, preciso brincar junto, porque meu filho é sozinho, então não tem quem brinque junto. E aí ele não brinca muito. Mas a criança não precisa de nada para brincar, né? Ela precisa só da imaginação dela. Ela inventa uma Exatamente. brincadeira. Não precisa de muito. E esse é o nosso papel. Sim. A gente né, prover a ferramenta. Qual é a ferramenta da criança nesse caso? É só a criatividade. A gente precisa estimular essa criatividade. Você vê, é nada, é um tapete ali que não é um brinquedo, né? Exatamente, Por mas ela pensar. fez virar. Não, Né? E aí tem aquela questão, né, do livre brincar e das brincadeiras estruturadas até, né? Dessa questão de não é nada, o tapete não era um brinquedo pronto para ela, mas ela fez virar, né? Se você quiser falar um pouco dessa diferença, eu acho que até no ateliê você deve ter bastante essas duas vertentes aí, né? De uma brincadeira um pouquinho mais estruturada, onde o adulto está mais perto, mas se você puder explicar um pouquinho. Lá a gente foca bastante no livre brincar, né? Então, o que que é? É o adulto que ele tá lá com a criança, que ele provê um ambiente seguro para que a criança não se machuque, para que não aconteça nada grave, mas a brincadeira quem escolhe é a criança. Então, lá no ateliê a gente tem as atividades que também são bem terapêuticas, só que a gente sempre programa 3, 4 atividades. Por quê? Porque a criança não está afim. E lá não é um lugar que a gente vai obrigar a criança a brincar daquilo. Tudo é muito lúdico. A Sim. terapia é lúdica. Só que a gente não vai obrigar a criança a brincar daquilo que a gente quer. Então, a gente pensa em 3, 4, 5 brincadeiras, né? Então, depende muito da criança. Mas é no mínimo 3 que a gente pensa. Para a criança poder escolher, né? E assim, não é um escolher que a gente coloca as 3 brincadeiras e você escolhe. Não. Então a gente prepara o ambiente para o ambiente ser um ambiente seguro. A gente espalha as propostas pelo ateliê e a criança vai lá e escolhe. Então o livre brincar é esse. A gente, né, proveu o ambiente ali e a criança brinca e a gente brinca junto com a criança. Então não é a Sim. criança brinca com a gente brinca com a criança. Ela A gente dirige, tem né? Ela dirige, exatamente. A gente está ali só de coadjuvante. Então ela vai, ela brinca, se ela tem alguma necessidade de estar do lado, como terapeuta, então a gente vê as necessidades da criança e a gente vai direcionando mais para as necessidades dela, mas tudo a criança escolhe, né? Vai muito do que a Sim. criança quer, de como a criança está naquele dia. E lá tudo é o não estruturado, porque estimula muito a criatividade, né? Que nem o tapete que você falou, Mar. Então é isso. Então a gente não vai lá e monta a casinha, tudo bonitinho. Eu coloco várias coisas no Instagram do ateliê, que às vezes apareceu uma cozinha lá e as crianças montaram uma cozinha. Mas a gente não coloca a cozinha lá. Então é uma caixa cheia de coisas e as crianças vão, pega e de repente um cubo montessoriano virou uma cozinha. Um tablado lá virou forno.
E elas vão criando aquilo. Então, se você olhar, você fala, ai, não tem brinquedo. Não tem muito brinquedo estruturado, é tudo da imaginação. Então, as crianças precisam usar a imaginação. É tão rico isso, né? É muito rico. Porque quando a gente como pedagoga, né, a gente começa a analisar e a gente começa a ver os aprendizados, as crianças elas aprendem muito mais com esse livre brincar, né? Sim. Só precisa de um adulto muito atento. Então, atento à segurança, às necessidades da criança. E se a gente for falar de escola, porque às vezes as escolas têm a dificuldade do brincar, né? Ah, mas eu vou deixar a criança lá brincando, e aí? O que eu faço? Então, o professor precisa estar atento também para registrar tudo que a criança aprendeu e mostrar para os pais, porque senão os pais acham que está indo para a escola só para brincar. E não é. Né? Acho que principalmente em escola particular, né? Que acho que tem essa cobrança maior, né? As pessoas falam, não, meu filho está indo aí, não tá fazendo nada, tem nem uma apostila, né? Criança com 3 anos. Gente. E acho que por isso que as particulares também, a maioria são apostiladas, né, Vá? Porque os pais pedem isso. É uma cobrança, É uma cobrança, mas aí entra o papel da escola, de mostrar a ferramenta maravilhosa que é o brincar. Então, o que a criança aprendeu? Aí entra o papel do educador, né, da escola, de fazer uma boa documentação, de mostrar para os pais. Quando eu comecei a estudar, estudei muito na pandemia, fiz muito curso com assim, excelentes escolas, todas voltadas para o brincar. E aí eu comecei a analisar minhas filhas. E aí eu comecei, nossa, elas já sabem fazer conta, elas já sabem o que é o pequeno, o que é o grande, né? Comparação, o mais pesado, o mais leve, coisa que, pra mim, eu não entendia isso, né? Vem numa apostila ali que, né, marque o X no, sei lá, o quadradinho maior. E aí, quando eu comecei a estudar, no meio das brincadeiras, eu ainda falava pro meu marido, nossa, olha, elas já sabem, né, o que é o maior, qual é o menor, elas já têm noção mais ou menos de peso, de tamanho. E aí foi assim que eu comecei a pegar isso. E aí eu comecei a me especializar em criança. Que raro. Tem público melhor, né? Não. Trabalhar com criança, entender a cabecinha deles é muito mágico. Eu brinco que eu falo que quando eu vejo uma criança assim muito concentrada em alguma atividade, assim, que ela tá com as mãozinhas assim, olhando e manipulando aquele objeto, eu falo, nossa, eu queria tanto entrar na cabecinha dela para enxergar o que ela tá pensando. As conexões que está sendo feita ali, porque é muito incrível você olhar, você fala, meu Deus, o que essa pessoinha que acabou de chegar no mundo, né, que não conhece isso, né, não sabe, não consegue prever o que aquele objeto vai fazer, o que aquilo, né, e ela vai pensando, e os olhinhos assim, atentos, eu falo, gente, é muito incrível, é muito mágico, né. É muito mágico, é muito rico, né. Imaginar Sim. a criança não tem força de nada, e é um desenvolvimento motor tremendo para ela conseguir segurar um rolinho de papel higiênico. Né? Que Exato. Exato. O esforço que ela faz. Então a gente precisa valorizar, se atentar a isso e valorizar isso, né? E é difícil para criança. Sim. E falando em relação aos desafios, né? Que acho que hoje, quando a gente fala de criança, brincar, o maior desafio, as telas, né? O que você pensa assim, em relação a como a gente promover um brincar saudável, apesar das telas, né? Que eu falo, as telas, elas fazem parte da nossa vida, da geração das nossas crianças. Não dá pra gente falar, não, você vai ficar sem tela, ficar sem tela, né? Mas como criar um ambiente saudável? Eu tenho dificuldade, viu, Má? Porque eu sempre fui contra. Sempre fui contra tela para criança. Sim. Antes mesmo de estudar, antes mesmo de saber que não se dá tela para criança menor de 2 anos, eu já era contra. Só que eu lutava sozinha, porque eu, né, não tinha conhecimento e tal. E para as pessoas parecia que a Daniela é chata. Não quer dar celular para a filha dela de 1 ano porque ela é chata. Né? Eu ouvi muito isso. Eu ouvi até do meu pai. Acho que eu ouço até dele. Depois de 8 Coitada! anos.
Coitada da criança. Coitada da criança e tal. E é difícil. Até meu marido uma vez falou para mim, ele falou, meu, a gente está no mundo tecnológico. As crianças precisam, né? É isso. Mas aí, quando você começa a estudar, você vê que é pior. É muito pior. Porque é difícil você competir com o celular. Ou em casa a gente não dá celular para as meninas, né? Elas têm acesso à televisão. Antigamente a gente deixava no YouTube, mas a gente até cortou o YouTube. A gente deixa só no Netflix e o desenho, a gente fala, é o desenho que tem. É o que tem na TV. Posso assistir desenho que tem? Pode assistir o desenho que tem. É o que está passando no momento. Por quê? Porque o YouTube ou o celular, ele traz algo muito instantâneo. Né? Então, a criança quer Mônica, vai lá e tá Mônica em 3 segundos. Ai, cansei da Mônica, eu quero Gabi. Mais 1 segundo a Gabi tá lá. Ai, não gosto desse episódio, eu quero outro. E aí vai pro outro. E aí, quando que a criança aprende, a gente fala muito que a criança precisa aprender a esperar, aprender a se frustrar. Como que a gente ensina isso para uma criança? Né? O celular, a tela, começa por aí. Porque se você dá o celular, ela tem tudo na palma da mão. Né? Põe o YouTube na TV, vai demorar um pouquinho mais, porque é difícil usar o controle, mas ela tem muito rápido. Então, também não ajuda a gente ensinar coisas para a criança. Né? Claro que a gente não precisa frustrar uma criança para ensinar a frustração. A vida já traz isso normalmente, né? Não precisamos criar muitas frustração a mais. Eu falo que principalmente para criança que não consegue várias coisas, que não consegue escolher várias coisas. Fala, gente, a criança é a mais frustrada da vida e você ainda quer frustrar mais um pouco. Exato. Você quer frustrar mais de propósito. Não tem a necessidade, vai numa escola. A criança está brincando, acabou o horário do intervalo, ela é obrigada a voltar para a sala de aula. Não precisa de você ir lá e acabar com a brincadeira do seu filho porque ele precisa aprender a se frustrar. Ele já tem isso todo dia na escola, gente. Não é? Exatamente. Não precisa ensinar mais nada. A criança já está aprendendo isso na escola. Então a TV é isso, o celular é isso. E aí a gente tem o poder, a gente tem os momentos que a gente pode ensinar um pouquinho a mais, né? Não vou criar uma frustração, mas eu falo, né, aqui em casa. Então o desenho que tem, às vezes não é legal. Então ela vai desligar e vai brincar. Ela cansa, ela vai cansar. Né? Não é que eu estou ensinando a se frustrar, mas ela vai cansar. Ai, cansei desse desenho, porque só tem isso. Agora o celular não, ela tá lá o tempo inteiro. Eu ouço muito do meu pai, quase toda semana meu pai fala, qual a diferença do celular e da TV? E aí eu repito toda vez, a mesma história. O celular não tem fim, o YouTube não tem fim. Exatamente. Né? E fora a qualidade dos conteúdos que às vezes... né? Fora a qualidade. Então, o ideal é que a gente esteja do lado, esteja vendo o que está vendo, né? Esteja direcionando, informando, isso aqui não é legal, vamos passar. Só que a gente não tem essa disponibilidade. A gente deu o celular é porque a gente não quer ficar do lado. Então, é o desenho que tem, porque ele vai cansar e vai brincar. E as minhas filhas mesmas, elas desligam a TV e vão brincar, ou deixa lá numa coisa nada a ver e desaparecem. E a TV fica lá ligada. Entendeu? O tempo inteiro desligada. Mas é uma maneira que eu encontrei, pelo menos, de diminuir um pouco o uso de telas. Né? Porque cansa. Porque celular aqui em casa a gente não dá para elas. Né? Mas claro que tem pessoas que dão. Mas é uma das maneiras da gente diminuir o uso é assim. Então é o que tem disponível. Você não quer? Tá tudo bem. Vamos arrumar outra coisa que você queira. É uma brincadeira? Vamos brincar. Vamos ler livro? Vamos escrever, né? Estou na fase de alfabetização, vamos escrever, vamos desenhar? Então vamos fazer outra coisa. Porque não é fácil a gente lutar contra algo muito instantâneo, né? Sim, até entrando agora no próximo tópico que eu tinha colocado aqui, que era como propiciar, né, um ambiente brincante. Exatamente. E aí acho que já entra até nessa questão de como tirar a criança da tela. É propiciando um ambiente que ela vai conseguir brincar, né? De forma mais saudável. Vai ter autonomia para ir brincar, né? Então, acho que a gente até entra nesse... E quando a gente começou falando da bagunça de casa, né, Má? Quando a gente
infelizmente, se a gente ficar podando a criança de brincar, de fazer a bagunça, ela vai desistir de brincar. Ah, porque eu tô Sim, brincando lá, tá no processo criativo dela da brincadeira. Daqui a pouco chega alguém e fala, olha, tá muito bagunçado, vai arrumar. Olha, recolhe daqui. Ah, olha, porque você só pode brincar naquele canto. Ó, você não pode espalhar aqui na sala. Você quebra o ciclo dela. Ela tá numa vibe ali de criatividade, de imaginação. Ela tá em outro mundo, que não é o que tá, exatamente. porque para ela tá tudo em ordem. Então, Tá, quando a gente fica cortando, também quebra. E aí vai chegar uma hora que ela não quer mais, exato. né? Pensa a gente, pô, toda hora a gente tá, sei lá, estamos cozinhando. Mãe cozinha, né? Estamos cozinhando. Aí chega alguém e fala, ai, mas ó, tá cheirando fritura. Aí na outra vez, ó, tá cheirando fritura. Fritura porque hoje eu fiz fritura. Tá cheirando fritura. Aí no dia seguinte, ó, tá cheirando fritura. Daqui a pouco, ó, você não faz mais a fritura. Então tá, Cansei, então não quero mais fazer friteira. Tão reclamando de mim? reclamando que a casa tá cheirando fritura. Cansei da fritura, não vou fazer mais fritura. Exatamente. Não é? Então a criança tem isso. Quando a gente fala de propiciar um ambiente, claro que você não vai deixar a criança, né, espalhar tudo e tal. Cada casa tem uma regra, né? Pelo menos aqui em casa, brincou, beleza, guardou. Ó, vamos dormir, vamos guardar. Vamos sair, vamos organizar a casa. Dia de faxina eu não quero nada no chão. Só ter limpar o chão. Né? Mas aí Exatamente. você vai estipulando ali o meio termo com as crianças, o que é aceitável para você, mas que elas também tenham um espaço que elas possam brincar, que elas Sim. possam aproveitar aquele ambiente, né? Sim, até aqui em casa a gente tá morando num apartamento agora. Antes a gente morava em casa, né? Então tinha o quintal que podia brincar com água, podia brincar com tinta, podia brincar com aquele raio daquelas areinhas cinéticas, sei lá eu o quê. Ai, meu Deus, que aquele negócio parece que você tá na praia, né? Que você vai andando e você vai sentindo aquela areinha assim no pé, me dá uma agonia. E aí, quando a gente morava em casa, o quintal era o lugar para isso. Então ela já saía, ou ela ia na garagem, que era na frente, ou ela ia lá no fundo na área de serviço, enfim. Tinha o espaço lá que ela sabia que ela podia brincar. Agora a gente está morando no apartamento, então a gente já fez um combinado. Essas brincadeiras, né, que são mais melequentas, que são, né, mais, mais sujeirinhas para dentro de casa, então, ou é na sacada, ou é dentro do box. Eu falo, senta dentro, mas não pode sentar do lado de fora do box, é dentro do box, porque sentar do lado de fora vai sujar do mesmo jeito, né? Então é dentro do box. E é isso, né? Então a gente não é proibir, não pode mais brincar, não vai mais brincar de tinta. Não, aonde? Vamos pensar aqui. Aonde dá para brincar, né? Você sabia, Má, que antes de eu ter filho, sempre gostei muito de criança. E aí, antes de eu ter filho, na minha outra casa, eu sempre tive canetão de escrever em vidro. E aí ia muito criança lá em casa. E aí eu dava o canetão e vamos escrever no vidro da sacada. Que é a nossa lousinha, a gente fez uma lousinha lá em casa de recados, né? Os É, lembretes, recados, e era de vidro. Então eu tinha o canetão de vidro, e aí as crianças iam e eu dava o canetão para as crianças escreverem. Nenhuma criança nunca riscou a minha parede. Nunca. E aí toda criança que chegava, que eu dava o canetão, e aí eu falava, ó, você pode riscar, você pode escrever, é aqui, nessa parede, nessa porta, nesse vidro, aqui você pode, aqui você não pode. E aí os pais falavam, mas você é louca? Você vai dar um canetão pra uma criança riscar um vidro? Eu falei, gente, mas qual é o problema? Eu tô explicando. Tô explicando que ela pode, que ela não pode fazer. Ela vai vir aqui em casa, cheio de adulto. Eu não tinha filho, então não tinha é, brinquedo. Vou fazer um filho de criança. Não é? E as crianças não levavam brinquedo. Então, assim, não, e na minha casa também não deixava ninguém ficar no celular. Tem toque, tem toque. E aí, deixava as crianças ir e escrever na porta de vidro. E elas nunca riscaram minha parede, ninguém nunca estragou um canetão. E os pais ficavam doidos. Não, se riscar sua parede, a responsabilidade não é minha. Mas não é, é o combinado que a gente faz antes. Né? Ó, aqui sim, pode, aqui não pode. Porque é só a questão da gente ensinar. sim, porque Depois que você ensinou, a criança ela quer explorar, né? Ela
tem isso dentro dela, não adianta a gente querer brigar com essa exploração dela. Só que a gente tem que, né, ajudar ela a explorar, né? É, Falou, tá, então pera, ó, coloca ali, né, um limitezinho nas beiradas, que não seja uma beirada também muito pequenininha, né, gente? Vamos, né? Só pode aqui, ó, nesse quadradinho aqui, ó, né? é, Mas dá um limite. Aqui é o lugar. Aqui tá é. tudo bem, aqui pode. Tanto é que tem muita gente, né, que faz em casa uma parede e essa parede pode. E as pessoas falam, realmente, ela só pinta, rabisca a parede inteira, mas é só naquela parede, porque ela entende que nas outras paredes não. As outras paredes não é para desenhar, É, né? Então é muito disso. é muito. E isso, a gente fala, a gente está falando do brincar, mas a gente também está ensinando sobre regras, sobre limite. Sim. Então é uma regra de brincadeira que a gente está lá estipulando, a gente está colocando os limites, a gente está ensinando para as crianças as coisas. Sim, até controle inibitório, né? Porque ela olha para outra parede ali e fala, opa, Vai querer não, essa fazer. parede, essa parede não, é nessa parede, né? Então tem, Exatamente. são muitos Então a gente aprendizados, muitos aprendizados, não é só o brincar ali, né? Vou fazer o que eu quero, oba-oba. Não, a gente também está ensinando, a gente está dando os limites. Na minha casa eu falo, quando a gente trocou de casa, eu falo que era uma escola, porque eu fiz uma parede de tinta, então coloquei azulejo para as crianças brincarem de tinta, e eu fiz uma parede de lousa, então a gente pintou de preto e compramos giz, e eu falo que parece uma escola, minha casa. Ah, que delícia! Na É pandemia eu isso fiz uma aí. caixa de areia. Ah, onde eu vou colocar areia para essas crianças? Não saía de casa, tinha medo, né? E, Sim. comprei areia, coloquei numa caixa. Vai brincar de areia na caixa. A caixa do gato, meu marido falava. A caixa do gato. Pra caber em casa, não podia ser muito grande. Não, a caixa era pequena. Mas, elas se divertiam com a caixa do Sim, gato. exatamente. Você conseguir oferecer para elas já tá super valendo, né? Lá É, quando eu morava aí em São Caetano, a gente tinha no fundo uma paredezinha que era de azulejo também. Que era só aquela paredezinha, o resto era tinta, né? E a casa era alugada. Eu falava, meu, se ela pintar essa, na parte externa principalmente, né? Eu não vou pintar a parte externa depois para devolver a casa, né? Então nessa parede aqui pode. E aí ela podia pintar também. Aqueles azulejinhos. E essa daí, coitada, o limite era pequeno mesmo, porque eu não tinha o que fazer. Era isso. Mas tinha ali também. E é muito a gente poder oferecer, né? Oferecer opções para a criança explorar, para a criança, né? é. É, E quando a gente dá essas opções do brincar, a gente já tira da tela. Você já tirou da tela, já tirou do celular, você já tirou da TV, né? Então, sim, é só a gente dar opções. Na pandemia, as meninas ficaram assim para a escola, e quando elas voltaram, todo mundo ficou muito na TV, né? E aí, quando elas voltaram, eu queria tirar isso da TV. Queria diminuir a TV para elas. E aí, o que eu fazia? Todo dia eu fazia eu falo que cenário, né? A gente montava, mãe fala cenário, pedagogo fala uma proposta. eu Mas vou eu falar que eu chamava de armadilha. pode Porque, ser né, também. porque ela encontra, porque eu não colocava, eu não mostrava para ela, eu deixava ela encontrar. Então, Ah, até ela achar. não, eu colocava na sala. Então, o que eu fazia? Eu sempre fiz um rodízio de brinquedos. Então, algumas bonecas eu deixo guardadas, outras eu deixo de fora. Aí, de tempos em tempos, eu vou trocando. Porque elas ganham muita coisa, né? Criança ganha muita Sim. coisa. E, pelo menos, as minhas não são de estragar tanto. Então, eu vou fazendo rodízio. E aí, o que eu fiz na pandemia? Além de eu ir fazendo esse rodízio, então eu montava cenário. Então, tinha dia que eu pegava todos os brinquedos de cozinha, então tinha comidinha de plástico, panelinha e tal. Aí pegava caixas, montava lá na sala mesmo. Então eu montava como se fosse um restaurante. Montava um restaurante. Aí colocava as bonecas, que eram as crianças, as comidinhas, montava pratinho, fogãozinho com as panelinhas. E aí elas abriam a porta de casa e elas já viam aquele cenário. Eu falava que era um cenário, né? Então, um cenário é uma brincadeira ali pronta para elas. Então, elas chegavam e já iam brincar. Não ligava a TV, não fazia nada. Já ia brincar. Aí, no dia seguinte, colocava massinha.
Então, massinha, deixava algumas coisas já de massinha pronta, sabe? Uns Sim. bichinhos de massinha, tal, já cortado, outras as bolinhas de massinha, e elas chegavam e já ia brincar. Ah, no outro dia era carrinho, montava lá toda uma pista de carrinho. E aí eu fui fazendo isso. Fui fazer, aí acabou as ideias. Era tanta coisa, acabou as ideias. Aí eu falei, e agora? Aí teve um curso que eu fiz que eu falei, gente, acabou as ideias, peguei isopor que eu tinha em casa e deixei só o isopor lá no chão, dentro da caixa. Que já é muita coisa, porque Sim, elas terminaram a brincadeira, então pegaram panelinha, quebraram todo o isopor, fizeram de comidinha, mas eu coloquei só o isopor. Então, assim, quando a gente fala de propor, como que a gente pode, né, proporcionar para a criança? Também é isso. Então, eu deixava os brinquedos na sala mesmo, à mostra, e aí elas chegavam e era só brincar, entendeu? Porque exato. daí eu já tirava da TV, porque chegou, olha a TV, quero TV. Não, então fazia na sala. Um dia que eu fiz um parque de diversão, menina. Aí escrevi nas folhas de sulfite roda gigante. Aí comecei a inventar um monte de coisa. Tem um parque de diversão na sala. E elas amavam, assim. Era bem divertida essa época. Eu precisava fazer mais, mas eu não sem É, tempo. na época da pandemia eu também estava mais inspirada, assim, eu acho que foi essa necessidade, uma que a gente não saía para brincar em outros lugares, outra que, querendo ou não, a Sara, a gente sempre teve também o acesso às telas mais contidas, assim, também eu também sou a chata da família, assim, sou as pessoas falam, coitada criança, você quer, né? Mas a Sara, no final de semana a gente até libera um pouquinho mais, até porque às vezes também vai para casa da avó e aí, né, é mais difícil controlar, tem outras crianças, mas durante a semana ela assiste um dia da semana, 1 hora. Ela tem o timer. Agora o timer quebrou. Agora ela pede pra Alexa. Alexa, me avisa daqui 1 hora. E aí a Alexa avisa ela quando dá 1 hora. E, óbvio. Às vezes desliga de boa, às vezes desliga de boa. Às vezes fica, mas só mais um pouquinho, sai daqui. Mas é tudo questão de negociação. Mas assim, pra ela já virou um padrãozinho. Mas nessa época da pandemia, ela ficava mais em tela, que tinha muita live, o pessoal tava fazendo muita live de musiquinha, de contação de história, e eu tentando trabalhar, e aí, né, às vezes ela acabava ficando um pouco mais, e realmente, assim, foi uma época que eu tentei inventar milhões de atividades, até no meu Instagram tem lá como que chama? Aquelas bolinhas que ficam em cima, esqueci o nome? Um destaque. Os destaques, tem lá de várias atividades que eu fiz muita atividade com ela, porque precisava, né, preencher, precisava voltar também, porque é muito, muito gostoso. E é gostoso como também vai gerando vínculo, né? A gente tinha ali um momento de sentar juntas, de brincar juntas, né? De ter esse momento ali de conexão, de largar tudo, né? Para tudo agora, que agora eu vou olhar para minha criança, vou brincar com a minha criança, né? Então também isso também é muito legal, assim. E acho que esse nosso sentar junto, que eu sei que às vezes é muito difícil, é algo que também vai tirar muito mais fácil as crianças da tela, né? Que eu É. acho E que a gente entre precisa, os pais e a tela, a é, criança vai e querer a presença dos pais. a gente precisa, né, Má? Porque quando a gente fala, não é só a questão do criar vínculo, mas quando a gente para brincar, a gente também dá um tempo no nosso dia. Sim, Porque a nossa vida é muito corrida. Então a gente trabalha, a gente precisa cuidar da casa, a gente precisa cuidar das crianças, cuidar da roupa. Então, olha o uniforme, olha a lição de casa, olha a comida. A gente faz de tudo. Então, quando a sim, gente eu sei que é difícil, e acho que essa é a nossa maior dificuldade, reconhecer que a gente precisa parar, mas a gente precisa parar um pouquinho, né? Acho sim, que esse é um grande problema. Quando a gente para brincar com a criança, a gente não está só nutrindo a criança, a gente também está se nutrindo por dentro. A gente está dando sim, um tempo desse dia a dia corrido que a gente é. E a gente fala muito não, né? Quando a gente senta, a maioria dos pais já começa, ai meu Deus, mas eu tenho que fazer isso e aí eu tô aqui brincando. É uma perda de tempo, uhum, não é? A gente, como exato, educadora parental, a gente ouve muito isso, né? Ai, é uma sim, perda de tempo, porque eu vou sentar com a minha criança, vou ficar lá brincando, só que eu tenho que cuidar da casa, só que eu tenho que trabalhar, só que eu tenho que estudar.
Só que quando a gente senta, a gente também está se cuidando, está dando um tempo da correria, a gente precisa, né? Desligar a mente, se conectar ali naquele ambiente, seria o brincar genuíno, não o Sim, brincar por obrigação, né? Que é super difícil, mas é importante para nós adultos também. Hoje a gente está fazendo a live, não sei se você viu, mas eu coloquei nos meus stories, eu tenho um vídeo do meu pai brincando. ah, era o Tem um senhor, seu pai? Eu vi, mas não é meu sabia quem pai, era. é o meu Que pai. gostoso. Porque eu com as minhas filhas, a gente põe todo mundo para brincar. Quem me conhece sabe. Então a gente faz festa, é Amazônia, todo mundo brinca. Em casa ninguém tem vez, não. Eu vou na casa dos outros e as pessoas falam: manda meu filho desligar o celular, por favor. Então, assim, né? Não, vem com a gente. O que você quer? Ah, tá chato. O que você quer fazer que a gente faz? Quer brincar? Quer jogar bola? Fala que eu faço com vocês. Porque eu gosto de estar todo mundo junto. E aí, então, quando a gente, né, viaja, tá junto, meu pai entra na brincadeira, minha mãe entra na brincadeira. E aí, aquele videozinho do meu pai brincando, Que e ele foi em todos os gostoso. brinquedos e se divertiu. Ah, muito legal. E tem muita gente que fala que tem dificuldade, né? Fala, eu não consigo sentar para. Justamente isso que você falou, né? Eu não consigo sentar. E às vezes fala, eu não gosto de sentar para brincar. É. E aí eu sempre falo assim, então, só que tem coisas que assim, eu duvido que tem alguém que gosta de trocar cocô da fralda do neném. Ninguém gosta. Só que é uma coisa que você precisa fazer, né? E assim, o seu filho, ele precisa do seu olhar, ele precisa da sua atenção genuína, né? Porque às vezes a gente está ali cuidando no dia a dia, principalmente a gente que está em casa com a criança, aí você está ali cuidando, você está fazendo, você tem a sensação de que você está olhando para a criança, só que às vezes você não está olhando para a criança, você está olhando para as necessidades da criança, mas você não está olhando para ela, né? Então, quando a gente senta, para, né? Ufa, é aquela coisa, né? Desliga, deixa eu desligar E, dessa vida adulta aqui e, e senta com a criança, assim, é maravilhoso para a gente, mas é maravilhoso para a criança também, né? De ver, e acho que tem essa referência também, né? Do brincar, porque ela tá aprendendo o tempo inteiro com a gente, né? Então é muito especial, assim. E acho que uma coisa que facilita para as pessoas que falam, né? Ah, eu tenho dificuldade, não consigo, não sei o quê, tentar achar uma coisa que você tem interesse. Pega lá na sua infância, resgata lá, né, na sua criança interior, que você gostava de fazer, né? Que brincadeira. Traz isso pro seu filho, né? Para criar esse momento com ele também, apresentar uma brincadeira que às vezes ele nem conhece, porque às vezes as brincadeiras hoje já são tão diferentes, né? Então acho que é muito especial isso também. e às vezes nem precisa ser algo grandioso. Ah, eu gosto de Não, desenhar. Desenha com ele. Ah, eu gosto exato. de ler livro. Para você, pode ser que seja algo demais, né? Ah, ler livro, algo super intelectual e tal. Mas para criança, não só aquele momento de estar junto, já a criança já se satisfez, já é gostoso. Então, eu vou desenhar, né? Tem aqueles livros cheios de cor, aquelas mandalas, né? Sim. Teve uma época que estava super na moda. É. E tem gente que pinta isso como se fosse terapia. Então, você pega um desse, vai pintar um desse, e a criança pinta o desenho do pintinho amarelinho. Para ela, é uma brincadeira, tá todo mundo junto, é um ambiente gostoso. Então, é o que você falou, é só a gente pensar que a gente consegue achar alguma coisa que a gente goste. E que para a Sim, criança vai ser uma brincadeira. exato. E tem uma coisa também que é dessa questão da gente brincar junto, né? Da gente estar junto. O brincar de faz de conta. Porque sim, é muito bacana para a Legal. criança, mas quando a gente consegue entrar junto no faz de conta, uma que é muito gostoso, toda a brincadeira ali. Eu falo, teve a fase da minha filha que ela ficava tudo. Aí você não sei o quê, aí você fala não sei o quê, aí eu ficava meio irritada, né? Deixa eu brincar, eu também quero brincar. Não é que você fica mandando e-mail, eu quero brincar. Mas, Aqui em casa, enfim. aqui em casa, de repente, elas viram e falam assim: mamãe, você é um sapo! E eu saio andando igual um sapo. E sempre foi assim, né? Ah, você é um sapo. E eu fico rabbit, rabbit pulando. E a gente faz isso na rua, sabe? Ah, de Em qualquer repente. lugar. Exato. E vai o rabbit. Ah, agora você é a mamãe de volta. E você volta. É, E é uma e bela brincadeira da imaginação. E
assim, é do nada. E é super divertido. Então, além de ser muito gostoso, né, de ser muito prazeroso, tem várias questões né, de criatividade da criança, várias coisas que está desenvolvendo ali nela. E tem uma coisa que eu acho que é muito especial também, como a gente consegue enxergar um pouquinho, entender um pouquinho a forma da criança enxergar o mundo, né, através desse faz de conta, porque ela vai te trazendo, às vezes, várias coisas ali na brincadeira, né, quando a minha filha entrou na escola, ela foi para a escola já depois da pandemia, né, ela começou na escola, ela entra com 3 anos na escola, só que aí veio a pandemia, ela foi um mês, então ela praticamente foi de verdade para a escola, ela já estava com quase 5 anos, Uhum. né, então ela já se comunicava super bem, ela já estava maiorzinha. E aí, quando ela começou a ir para a escola, ela queria brincar de escolinha. E aí eu ia brincar com de escolinha e ela me trazia várias questões que aconteciam na sala de aula, até coisas que assim não eram legais. E assim, eu precisei intervir com a escola, sabe? Então é muito rico isso, né? De você estar ali com a criança, de você entender o que ela tá, que ela tá te trazendo ali também. Também acho que ter o brincar ali, principalmente essa questão do faz de conta, traz muito isso. As crianças maiores, né, às vezes num jogo de tabuleiro ali, num bate-papo ali meio informal, também vai te trazendo coisas que às vezes ela tá precisando de ajuda, que às vezes ela tá, né, precisando do nosso apoio também. Então A gente é fala, muito rico. a gente não fala que às vezes faz uma piada sem graça. Ah, tô brincando. Toda brincadeira tem um fundinho de verdade, Sim. né? A criança traz, o que você trouxe, é verdade, do psicólogo trabalha muito assim, Sim. né? Então, vai na brincadeira e a criança vai trazendo, é do Ela vai imaginário, soltando, ela vai soltando. trazendo os meus. Aí você fala, aonde que aprendeu? Ah, onde que sabe? Gente, só pega, vai brincar com a criança de casinha, de boneca, do que for. Você descobre Sim. tanta coisa. Até que a relação de processar os medos, né? Às vezes ela vem numa brincadeira que traz ali coisas que ela tem medo, né? Situações que às vezes assustam ela ali no brincar ela vai processando toda aquela informação, tudo aquilo que está dentro dela que às vezes ela não consegue nem colocar para fora, né? Com palavras, nem ela tá entendendo, mas ali no brincar ela vai ligando, né? As coisinhas e falando, não, pera, acho que tá tudo bem isso daqui. Acho que tô seguro. Por isso que, né, até a questão da repetição da criança também tem muito disso. É desse processar, não só do medo, né? Mas é muito desse processar para ficar firme aquela informação e aquele aprendizado, né? Então ela vai repetindo, a gente fala, meu Deus, mas a criança não quer brincar só disso. Mas porque ela tá processando, né? Ela tá assimilando aquele negócio. Então É, vai, repete, repete, repete. a criança tem disso, né? De fases. Então, ela pega para brincar de casinha. Ela fica 5 meses brincando só de casinha. Minhas filhas têm isso. Ah, É, vamos brincar de boneca. 5 meses brincando de boneca. Ah, de escolinha. Só escolinha. Ah, de desenho. Só desenho. Então, vai de fases. E é isso que você falou. Eles vão brincando e repete várias vezes que vão aprendendo, vão guardando, vai processando, né? sim. É muito, muito interessante. E deixa eu voltar aqui, porque a gente ficou aqui batendo papo, eu até me perdi aqui nos meus tópicos. É, tudo bem que a gente está falando tudo misturado aqui, já falando praticamente de tudo que eu tinha colocado aqui, em relação a essa questão do vínculo, né, que a gente falou, das brincadeiras, de como trazer isso. E acho que eu até falei, né, dessa questão da gente tentar achar uma brincadeira que a gente também esteja A gente confortável. gosta, sim. Porque não adianta também, né, eu querer brincar com a minha criança e tá ali com cara de quando é que isso vai acabar? Com o celular na mão, Com o olhando o celular na celular mão. a vida inteira. Exatamente. Uma coisa que eu gosto muito, assim, é de sair de casa. Um dos motivos que eu gosto muito de sair de casa é porque às vezes eu consigo me desligar mais. Né? Mesmo que seja para descer aqui pra ir no parquinho do condomínio, sabe? Porque quando eu tô dentro de casa, você fica, né? Nossa, eu preciso descongelar a carne pra É, janta. Ai, a roupa, preciso pôr a roupa na máquina. Ai, meu Deus, essa louça na pia. E às vezes a gente fica ali, por mais que às vezes eu tente sentar com a criança, eu não você não consigo me, consegue. me, me desligar, né? Então eu falo, vamos sair daqui. Vamos sair. Vamos sair desse lugar.
domingo agora, eu tava falando com a minha mãe, eu falei, ai mãe, a gente tá falando de almoço. Ela, o que que você vai fazer de almoço? Eu falei, ah mãe, hoje é domingo. Não quero saber de almoço. Eu quero sair com as minhas filhas. Não, mas seu pai ia com vocês no parque e eu fazia o almoço. Eu falei, mas o problema é seu. Eu não Que triste! adoro fazer Que triste você não almoço de ia. domingo. Adoro fazer o almoço de domingo. Acho que o almoço de domingo é tão especial. Só que eu falei, não, a gente vai no parque, eu não vou voltar cedo, a gente vai comer alguma coisa lá. A hora que der para almoçar, almoçou. E a gente foi pro parque, elas comeram umas tranqueiras lá no parque, a gente chegou, vamos fazer um churrasco. Vamos fazer churrasco. E aí o almoço saiu 3 da tarde, e é 3 da tarde. Eu não vou ficar aqui, eu quero aproveitar com ela. Quero estar com Exato. ela. Porque senão a gente fica escrava disso, de coisas que a gente tem que fazer e a gente também não aproveita a vida, Sim, porque não né? tem fim, né? As demandas da vida adulta, elas não têm fim, elas não têm fim nunca. Então, se a gente É, realmente não for de forma consciente, né, para separar esse tempo, você fala, não, pera que agora eu vou fazer uma pausa, agora eu vou parar um pouco, agora eu vou olhar para minha criança, agora eu vou fazer algo que importa para ela. A gente não faz, porque a gente sempre tem. E às vezes a gente está fazendo coisas para a criança. Eu estou fazendo o almoço para a criança, eu estou lavando a roupa da criança, eu estou organizando o quarto da criança, eu estou. Né? Enfim, a gente está fazendo as coisas para ela, mas a gente esquece de fazer com também é ela. uma necessidade, né? O Mar, Sim, quando a gente fala de necessidade, também é uma necessidade da criança, a roupa, a comida e tal, o cuidado físico. Mas e a conexão? E o cuidado emocional? E a gente exato. também tem que cuidar. E Sim. aí, quando a gente cuida do emocional dela, a gente também cuida do nosso. Sim, que é tão bom, né? É tão bom, é gostoso a gente ir num parque, pisar na areia, né? Sentir o ventinho, o cheirinho das árvores. Então também é cuidado emocional. A gente também precisa pensar na necessidade emocional das crianças. Sim. Eu brinco até que eu falo assim, gente, o que eu fazia antes de ter filha? Porque eu não lembro, assim, eu até falo às vezes pro meu marido, falei, o que a gente fazia? Porque agora, assim, final de semana pra gente, a gente vai ver alguma atividade para fazer com ela, né? Ela Que seja interessante para ela, seja um parque, seja uma oficina de alguma coisa, seja encontrar algum amiguinho, aí já estamos na época das festas, né? Aniversário para tudo quanto é canto. E assim, é sempre pensando, eu não lembro o que a gente fazia com o Então, você nosso tá tempo. falando agora, eu também não sei. Então, Porque agora é só parque, então é parque atrás de parque, né? Andar de bicicleta. então, e eu já fico sofrendo de quando, né? Fala, meu Deus, ela vai crescer, né? E aí, o que eu vou fazer da minha vida? Na vida. O que eu vou Você fazer sabia da que minha vida? eu tava tendo um bate-papo aí com umas pessoas, e aí elas estavam falando, porque a gente precisa de um tempo, tem as crianças. Só que as crianças vão crescer e você vai Vai ter ter, quanto tempo muito você fica tempo. com as crianças? 12 anos? Porque, né, 13, 15 anos já não quer mais sair com pai e mãe. Então, por quanto tempo você vai ter as crianças? Vai, coloca 15 anos. Enquanto morar na minha casa vai sair comigo, tá? 20 anos. E depois? Você vai ter o resto da sua vida pra ficar sozinho. Exato, pra ficar implorando pra ele vir. Vem aqui almoçar na casa da mamãe. Vem aqui. E aí também uma outra questão, né? Esse pós aí vai depender muito do que você está construindo hoje, né? É, Então, do que tipo de conexão, que tipo de relacionamento, que tipo de vínculo, né? Que tipo de contato que você está criando hoje para que o seu filho lá na frente ele ter vontade de estar com você, né? Ou exatamente. será que para ele tanto faz, né? Então, É, é isso mesmo, né? A adolescência é uma infância vivida. Então, assim, o que você construiu agora para que quando ele seja adolescente, queira estar com você e adulto também, sim, né? é É muito muito fácil. isso. Depois, para sair, quando tiver autonomia, vai ser muito fácil não estar junto. Então, vamos, Exato, vamos curtir esses momentos, valorizar. Eu acho que é o mais importante, né, Omar? sim. E é tão bom. Eu acho que a gente aprende tanto, é uma cura, enfim, é muito bom. Ter criança por É, perto é muito bom. criança renova, né? É vida. É vida, criança é vida. Dani, eu acho que nosso tempo está
acabando, encerrando. né? É, Nossa, passou tão rápido, tão gostoso. sim, muito bom. Né? Muito obrigada. Muito obrigada Imagina, obrigada a por ter você, Má, aceitado pelo o convite. Foi muito bom o nosso que bate-papo. foi mesmo. E é isso. Então, fica aqui só o lembrete para todo mundo, para brincar muito. Aproveitar a sua criança, né, seu filho, para chamar a sua Resgatar. criança interior. É, Chamar ela, fala, vamos lá, vamos brincar, aproveita, né, enquanto você tem uma criança pequena por perto, não pode nem ser o filho, mas pode ser um primo, um sobrinho, enfim, é muito bom, isso renova a gente, então, você sabia que a gente bora estava no brincar. parque e tinha um chafariz interativo? E aí minhas filhas já tinham saído do chafariz, aí meu marido falou, eu vou colar em alguma criança para poder entrar nesse É isso aí mesmo, tem que aproveitar. sozinho. Vai aproveitar, gente. Pega a criança emprestada de alguém e vai brincar, E vai porque brincar. a gente precisa, né? Sim, O brincar renova a alma, alimenta a nossa alma. sim. Alivia estresse, tira ansiedade, é muito bom. Muito bom, exatamente. Então tá bom, Dani, muito obrigada. Muito Obrigada obrigada a você, amei. para quem ficou aqui com a gente e um beijo Beijo. e até uma próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau.